Meu nome é Sean Overton, e com a ajuda desta fraldinha fofa, vou vencer os castores no próprio jogo deles. Vou transformar isso aqui em uma floresta no deserto. Hoje provavelmente teremos uma tempestade de neve chegando. Dallas-Fort Worth deve receber mais de 15 centímetros de neve. Aqui no extremo oeste do Texas, vamos ter bem menos. Vamos ter sorte se cair uns 3 a 5 centímetros, mas pelo menos tem precipitação. Estou em uma seca excepcional, a pior categoria de seca. Então, qualquer coisa que cair aqui, eu quero aproveitar. É muito raro nevar aqui no Dusty Dust Ups. Só vi isso acontecer uma outra vez. Foi uma visão mágica ver as montanhas Eagle e as montanhas Quitman todas cobertas por um manto de neve. Estava lindo, e a maneira como vou ser mais esperto que meus castores é plantando água. É exatamente isso que os castores fazem, mas eu vou fazer melhor. Isso não é uma represa de castores. E não estou tentando ser engraçado como em uma pintura de René Magritte dizendo que isso não é uma maçã. Isso realmente não é uma represa de castores. Isso é um análogo de represa de castores. Tanto os humanos quanto os castores são espécies-chave. E uma espécie-chave é um animal que modifica o ambiente ao seu redor. Os castores, por exemplo, não conseguem evitar. Há exceções, como o castor do Rio Grande, que faz tocas nos grandes rios e constrói represas em afluentes. Se você vê um castor, pode assumir que ele quer derrubar árvores e construir uma represa. Ao passear com seu cachorro, ele prefere farejar antes de fazer suas necessidades. Ou, se você é humano, quer construir, modificar e mudar as coisas. Vejo críticas raras, mas às vezes pessoas dizem que o deserto deveria ser deixado em paz. Bem, é como dizer a um macaco para não subir em uma árvore. Humanos são uma espécie-chave. Não se trata de mudar o ambiente. Trata-se de mudar o ambiente de forma produtiva e benéfica. E para fazer isso, vamos pegar o melhor do que os castores fizeram e implementar aqui no deserto, onde é hostil demais para os castores viverem. Vou mostrar por que acredito que humanos constroem represas de castores melhor do que os próprios castores. Isto é um deserto. Eu não tenho água, e o problema de um deserto é sempre extremo. Ou nunca há água suficiente ou há água demais. E quando tenho uma torrente furiosa nos canyons, ou um fluxo muito mais controlável aqui neste leito seco, é muito importante que a gente desacelere a água e absorva e infiltre o máximo possível dessa água. O problema do meu deserto, em particular, é que ele é basicamente areia. E se você sabe alguma coisa sobre areia, ela não retém água. Vou unir o que há de melhor nos castores e nos humanos para reter a água por mais tempo, ajudando a criar minha floresta no deserto. E o que fizemos para começar foi copiar os castores. Primeiro passo, colocamos esses postes em T no chão. Na maioria dos lugares é preferível usar madeira não tratada. No entanto, estou cavando em caliche e é incrivelmente duro. É tão duro quanto concreto. Então precisamos do aço para conseguir penetrar nesse solo. Colocamos tampas de segurança por segurança. Afinal, mesmo nos arbustos sob a oliveira do deserto, há lixo deixado por migrantes ao lado da represa. Quero garantir que não prejudicamos nada aqui, nem para quem não convidei. Obrigado a todos que sugeriram e me deram as tampas de segurança da lista de desejos da Amazon. Estou feliz em mostrar que estão sendo usadas e isso deixou isso aqui um pouquinho melhor. Obrigado pela contribuição. Segundo passo, precisamos descer ao meu canyon principal, onde há um bosque saudável de salgueiro do deserto. A vegetação aqui é bem rala. O que fazemos é pegar a Tacoma, cortar cerca de metade do salgueiro e depois deixamos 1/3 do que cortamos como cobertura vegetal benéfica. Aprendi isso com meu mentor Tiago Barbosa na Centropic Solutions. Dessa forma, estamos incentivando nossa fonte e não explorando-a para que possamos cultivar mais no futuro. E então pegamos os outros 2/3 desses galhos de salgueiro do deserto e os trançamos entre todos esses postes em T, e isso faz com que se forme algo como uma cesta orgânica. Os galhos sozinhos não retêm água, mas eles a obstruem e a desaceleram, ajudando a elevar o nível da água. O passo final do que fazemos é cavar. Os galhos não vão reter água, a areia também não vai reter totalmente a água, mas a areia desacelera drasticamente o fluxo da água. Então, quando temos um monte de material orgânico, como você pode ver essa coroa de espinhos aqui, tudo é empilhado ali.
Queremos garantir que todo esse material orgânico seja compactado. Quando houver uma enchente, queremos que esse barranco que forma a represa se transforme em barro endurecido. Você deve estar se perguntando por que estou com uma fralda. Bem, você já ficou impressionado quando seu filho vai ao banheiro, como isso aqui pode explodir de tanta umidade? With moisture. Parece que o bebê está fazendo de tudo para encher uma banheira e mesmo assim a fralda não vaza. Como isso é possível? Isso contém um hidrogel que pode reter mais de 400 vezes o seu peso em água. E se você sentir essa parte da fralda, será que eu devo desmontar? Acho que devo. Vamos tentar encontrar o gel. Ele é moído bem fino para absorver a água rapidamente. É justamente aqui que sinto os grânulos poliacrilato de potássio ou sódio. Agora eu não sei o que é que esse material fofinho, então não vou colocar isso no solo. Em vez disso, eu tenho o poliacrilato bem aqui. Vou vencer os castores porque, embora construam represas como eu, eles não sabem fazer química. Nós vamos medir e pesar isso. Eu vou pesar 0,2 libras disso, o que equivale a cerca de 9 galões de água. Vou tentar espalhar isso de maneira uniforme na represa dos castores e neste solo. O que vai acontecer é que, quando essa enchente vier e a água penetrar, esse gel vai segurá-la pelos próximos 3 a 5 anos. Sempre que chover, isso vai saturar completamente, pois é um canal de enchente e leva só 45 minutos para absorver a água. Tempo suficiente para que, em qualquer enchente, isso fique totalmente saturado. E o que isso faz é, com todas as sementes e toda a vegetação nativa que já está aqui, isso deve permitir que essa barragem crie raízes. Quanto mais rápido eu substituir a matéria orgânica morta por viva na minha barragem de castor, melhor funcionará e, com sorte, se torne uma estrutura permanente. Ninguém nunca viu uma barragem de castor centenária e esta também não vai durar 100 anos. Um dos principais conceitos de uma barragem de castor é que ela é temporária. Ela vai se romper, com certeza. Isso não é algo terrível. Não sei se isso aparece na câmera, mas construímos de forma oposta ao que se imagina de uma represa. Uma represa estrutural, que você nunca quer que falhe, faz um U onde a parte interna do U aponta para montante. Esse U aponta para jusante porque, se ele falhar, não se, mas quando ele falhar, queremos que ele falhe bem aqui no centro do canal, para que toda aquela água simplesmente escape e permaneça no curso d'água. O que não queremos que aconteça é que a nossa margem seja levada embora. Essa margem é muito difícil de construir, e quanto mais profunda e estreita ela fica, pior é. Então, se protegermos a margem, protegemos o curso d'água e ajudamos a alcançar uma biodiversidade maior em maior concentração. Queremos maximizar a abundância em um ambiente hostil no deserto de Chihuahua, no oeste do Texas. Antes de eu aplicar o gel, acho que faz muito sentido mostrar para vocês como o gel fica quando está hidratado. Então, estou aqui no meu viveiro. Temos um pouco de água de poço, e acho que o Brandon provavelmente já deixou isso preparado para que eu possa simplesmente fazer um sifão. Então, o que vou fazer é encher isso com 5 galões de água. Vamos adicionar o hidrogel que acabei colocando no solo. Então, vamos pegar 5 galões. Eu realmente queria medir tudo isso. Vou fazer o meu melhor para replicar o que acho que coloquei no solo ontem, apenas manualmente por buraco, e vamos ver quanto do gel realmente se forma e quanta água líquida ainda sobra. E eu acho... Coloquei essa quantidade por buraco. Tudo o que eu li varia bastante. Todos dizem que pode absorver de 200 a 800 vezes o seu peso em água. Mas eu só preciso esperar por 45 minutos ou 1 hora. Vou esperar pelo menos esse tempo e depois volto para ver quanto gel tem. Antes de me ver enterrar o poliacrilato perto das represas de castores. Quero te dar uma ideia do que é esse gel e de como ele fica grande. Na parte de cima da minha mão você pode ver o pequeno gelzinho. Esse é um grão de malha 5 a 10, enquanto o de baixo começou como um grão de malha 5 a 10 e agora está totalmente hidratado.
Você pode perceber como só um pouquinho de água já é suficiente para dar uma grande vantagem para a planta. Isso é muito mais água no solo do que qualquer material orgânico seria capaz de reter. O que eu vou fazer agora é pegar minha balança e vou medir 91 gramas. Minha balança não está funcionando direito, né? Estamos tendo uma experiência autêntica de confusão. Acho que minha balança de cozinha é diferente, então vou voltar ao acampamento. E sem bateria. Vamos torcer. As duas usem o mesmo tipo de bateria. Devia ter conferido as baterias. Tô irritado, a balança é nova. Bom, acho que não preciso pesar, posso estimar 1/5. Mais ou menos aí. Eu queria estar medindo em vez de só chutar, mas se isso der certo, estou literalmente plantando 9,5 galões de água para o futuro. Quero que isso fique em uma área relativamente pequena, e o que vou fazer é misturar aqui na margem, só em alguns pontos pequenos. Preciso garantir que isso não será levado pela água. Vamos cobrir de novo. O motivo de ser tão importante fazer isso hoje é porque temos aquela tempestade de neve chegando, e se nevar, pode ser 1 ou 2 polegadas. Não quero que essa água seja desperdiçada. Agora, isso não será água suficiente para hidratar totalmente o gel, mas significa que posso ter água no solo, permanecendo por muito tempo já no início. Devo ter neve esta noite. Quando essa neve derreter, provavelmente em algum momento amanhã eu posso realmente ter um solo hidratado, mas obviamente isso depende da neve realmente aparecer. E agora para a parte realmente divertida. Ferramentas elétricas. Eu não quero apenas ter um ponto onde fique meio raso só na superfície. Eu quero que esse material realmente penetre no solo. E a maneira que vou fazer isso é colocar bastante gel em um ponto e depois deixá-lo bem profundo. Outra coisa que alguns dos espectadores têm contribuído é esse gel mesmo, da minha lista de desejos da Amazon. Esse gel específico veio de Dwayne Koblitz. Então, obrigado, Dwayne. Se quiser contribuir, o link da lista de desejos da Amazon está na descrição. Esse local parece agradável e macio, está solto com material macio e na verdade tem algumas pelotas de esterco bem ali. Então vou fazer a primeira leva bem nesse local. Antes de começar, vamos garantir que eu realmente vou conseguir perfurar esse local específico. E vamos ligar. Uma dica que aprendi ao ligar essas máquinas com o afogador. Eu achava que teria que deixar aqui ou totalmente aqui. Mas quando eu ligo e ela não pega direito, eu só avanço o afogador devagar, um pouco mais, e escuto o som do motor. E conforme o som vai melhorando, eu ajusto só o suficiente para ela pegar. E aí quando ela pega, empurro devagar para frente e garanto que ficará ligada até funcionar totalmente.
Buraco número 2. O motivo pelo qual escolhi este local é que ele fica bem ao lado do antiga margem. Estou tentando ficar onde a água vai estar um pouco elevada, mas não diretamente no caminho da correnteza. A maior parte do gel será colocada justamente neste ponto. Estou tentando espaçá-los a cada 60 centímetros, porque o que o poliacrilato e a água fazem é se mover pelo solo. Isso se chama condutividade hidráulica. E a água vai se espalhar não só para baixo, mas também para os lados. E 60 centímetros é aproximadamente a distância em que esses pequenos pontos vão se conectar e formar um reservatório subterrâneo de água significativo. Antes de fazer este último buraco, imagino que muitos questionam a segurança do acrílico no solo, do poliacrilato, pois é sintetizado e gera dúvidas sobre impactos ambientais. Já falamos dos prós, mas e os contras? Bem, ele é biodegradável e seguro para a saúde humana, já que pode ficar em contato contínuo com um bebê por meses. Com que frequência um bebê fica sem fralda? Raramente. Mesmo assim, não há impactos negativos no bebê. No solo, o material dura só de 3 a 5 anos. Quanto mais fundo eu colocar, mais vai durar, pois a luz ultravioleta ajuda a decompor isso. A outra é que os micro-organismos no solo, existem alguns, acredite ou não, que vão comer e ajudar a digerir isso, especialmente quando fica úmido. Então, isso não é uma melhoria permanente do solo. O objetivo disso é iniciar o processo retendo água por tempo suficiente para que a grama comece a crescer. Quando essa grama crescer, mudará o solo o bastante para que outras gramíneas também possam crescer e prosperar. Quando o poliacrilato se decompor, como as gramíneas são nativas, elas já devem ter uma grande vantagem e conseguir se manter sozinhas. Como estão em um local que absorve água regularmente, terão de 3 a 5 anos para acumular matéria orgânica e ajudar a água a permanecer mais tempo no solo. Oi pessoal, uma coisa que eu gostaria de comentar, mas que não se encaixa em um episódio do Dust Ups, é como eu projetei essa vida para mim, onde posso ter minha família, esse projeto de floresta no deserto e os recursos para fazer tudo isso acontecer. Não sou um desses caras da tecnologia, nem tive grande lucro com criptomoedas. Agi intencionalmente e quero compartilhar essa história com vocês, se houver interesse. É um episódio bônus. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code para ver o episódio bônus no YouTube. Se preferir, continue assistindo Dust Ups. Ainda tenho mais um buraco para cavar. Vamos lá. Não está úmido, mas consigo ver que há uma pequena mudança na cor dessa terra. Ou ela tem material orgânico, ou realmente existe apenas uma quantidade mínima de umidade nesse solo. Um já foi, faltam 9, e o problema é que vai nevar, espero que neve hoje à noite, então é algo urgente, tenho uma coisinha para resolver e depois vou voltar para terminar o resto disso aqui. E depois eu te atualizo se esses aqui vão ter água ou não. Como você provavelmente pode ver pelo horário no vídeo, eu não consegui colocar o hidrogel nas outras 9 represas de Castor. O que eu ingenuamente achei que seria uma tarefa rápida ou um serviço rápido. Esqueci o termo que usei ontem. Isso ficou fora de controle. Levou o dia todo, mas foi um sucesso e eu vou mostrar isso para você no episódio da próxima semana. Uma das coisas que vou pedir para o Brandon fazer, já que ele mora aqui em tempo integral, é talvez 1 ou 2 barragens por semana, pedir para ele trazer o trado de solo e colocar o hidrogel. Estou muito decepcionado com a neve de ontem à noite, realmente nevou. Está nevando. Sério? Sim. Assim, só um pouquinho, bem pouquinho mesmo, mas isso é neve. É quase como se fosse o pior cenário possível, porque à noite de noite começou a nevar só um pouquinho. E depois tivemos rajadas de vento de 45 km por hora, com alguns flocos de neve batendo no meu rosto, mas sem uma quantidade significativa de neve.
tivemos 0,02 polegadas. Então, infelizmente, minha corrida para colocar o hidrogel no solo não precisava de tanta pressa. A seca excepcional continua e estamos oficialmente no início do Laninha, que provavelmente vai durar até maio. De todo modo, já é minha estação seca, então não surpreende. Mas meu trabalho é controlar as coisas que eu posso controlar, que é continuar trabalhando, continuar me esforçando para que quando a água finalmente aparecer, eu esteja o mais preparado possível. Estamos ficando mais inteligentes, mais eficientes, e um dia a chuva virá. Até lá, basta continuarmos nos esforçando e vamos transformar o deserto em floresta. Obrigado por assistir e até o próximo episódio.